Opa, galera, beleza? Então, estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar gravando, resolvendo para vocês a lista de exercícios, tá? Essa lista de exercícios é referente à aula 3 do nosso curso de Python completo. Então, se você não viu, veja, tá? Porque a aula foi postada ontem e hoje eu vou estar resolvendo a lista de exercícios, ok? Então, antes de você ver a resolução dos exercícios, veja primeiro a aula, depois veja os exercícios, tente resolvê-los, tá? Veja qual o máximo que você consegue resolver. E se não conseguir, venha ver a resolução, tá? Lembrando que a forma que eu fizer aqui não significa a forma certa, até porque existem diferentes formas, existem diferentes maneiras de se escrever um algoritmo para se resolver um determinado problema. Então, considere aqui apenas como um apoio, né, para te ajudar a pensar e entender melhor o processo de resolução. Mas fica a seu critério resolver da maneira que você achar mais confortável. Então, vamos resolver essa lista de exercícios referente à aula de condições em Python, tá? Então, vamos aqui para o exercício 1. Desenvolva um programa em Python, o qual irá conter uma variável do tipo inteiro. E logo em seguida, irá verificar se essa variável é um número par ou ímpar, beleza? Esse exemplo eu fiz até ele na aula, tá? Então, se você não conseguiu resolver, veja aqui a resolução, beleza? Então, vou dar uma aumentada aqui. Então, vamos ter aqui um número. Esse número ele é do tipo inteiro, então eu vou atribuir aqui um valor inteiro a ele. E vamos verificar se esse número ele é um número par ou ímpar. Então, para se realizar a estrutura de condição, a gente utiliza if, tá? Como eu expliquei na aula de ontem do curso, tá? Então, se você não sabe o que é if, o que é elif, o que é else, veja a aula, tá? Para poder resolver os exercícios. Então, se o resto da divisão desse número por 2 for igual a 0, o que vai acontecer? Então, esse número é par. Se não, esse número será ímpar, tá? Então, aqui já seria o suficiente para resolver o nosso problema, ok? Então, ele vai executar e deu ímpar, porque 9 é um número ímpar. Porque se nós pegarmos 9 dividido por 2, vai sobrar resto 1. Resto inteiro, não consideramos número tipo assim, 4,5, não. Tipo, 9 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 9 menos 8, 1. Então, sobra resto 1, e como 1 é diferente de 0, então ele vai mostrar aqui ímpar, beleza? Mas se fosse, por exemplo, um número par, obviamente iria mostrar aqui par. Então, essa aqui é basicamente a resposta do nosso exercício, tá bom? Então, vamos aqui para o exercício 2. Desenvolva um programa em Python que irá conter uma variável numérica, tá? Então aqui eu não disse que podia ser inteiro, podia ser uma variável do tipo float, contendo um ponto flutuante, e irá verificar se essa variável digitada, essa variável, né, que foi escrita, ela é maior que 10 e menor que 20. Se vocês perceberem, eu deixei o i aqui em negrito, que isso aqui é um dado muito importante, porque isso aqui a gente iria utilizar nesse problema para resolver ele, expressões booleanas, operadores lógicos. No caso, o operador lógico que representa o i seria o AND, tá? Então, se você não sabe o que é isso, então veja a aula de ontem para saber, tá bom? Então, temos aqui uma variável numérica, tá? Vou botar aqui número, beleza? Vamos botar aqui 9,5, tá? Tá. Então, para verificar, nós vamos verificar. Esse número, ele é maior que 10. E esse número, ele é menor que 20. Então, a gente pode botar aqui, será verdadeiro, true, né? Você fica aí a seu critério. Falso. Então, vamos executar aqui, olha só, falso. O que é verdadeiro isso, né? Porque 9,5 ele não é maior que 10 e nem menor que 20. Então, tipo assim, ele é menor que 20, porém ele não é maior que 10, tá? E para isso aqui funcionar, as duas condições têm que ser verdadeiras, porque é um i. É o isso e isso para ser verdadeiro, entende? Então, se fosse, por exemplo, 45,
fosse 45 também iria ser falso, porque o número tem que ser menor do que 20. Ele é maior que 10, porém é menor que 20. Mas se fosse, por exemplo, 15, aí sim seria verdadeiro, ok? Então isso aqui fica a seu critério, mas essa aqui é a resolução do nosso exercício, tá? Então vamos partir agora para o exercício 3. Vamos lá. Um sistema escolar aprova seus alunos se a média de 4 notas do estudante for maior ou igual a 7. Caso contrário, se a média do estudante for menor ou igual a 5, o estudante fica de recuperação. E se a média for menor ou igual a 3, ele reprova, tá? Então vamos analisar as condições aqui. Eu tenho 4 notas de um estudante específico e para ele ser aprovado, eu tenho que calcular a média aritmética dessas notas e essa média ela tem que ser maior ou igual a 7 para ele ser aprovado. E se a média dele for menor ou igual a 5, ele fica de recuperação. E se a média for menor ou igual a 3, ele reprova. Então, vamos fazer esse exercício. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 4 notas. Então, eu posso botar aqui nota 1. Vou botar qualquer nota aqui, tá? Vai ser mais rápido. Vou botar aqui nota 2, nota 3, nota 4. E vamos calcular a média, né? A média será a soma de todas as notas. Então, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Então, nota 3 mais nota 4 dividido pelo total de notas, que é 4, né? Então, vamos verificar o seguinte. Se a média ela for maior ou igual a 7, então, bota aqui aprovado. Então, aprovar. Elif, média, for maior ou igual a 5. Na verdade, se a média ela for menor ou igual a 5, tá? Se a média for menor ou igual a 5 e a média for maior que 3, bota aqui recuperação. Se não, então, pera lá. Se não, print. Vamos botar aqui, ó, reprovado. Beleza? Então, vamos verificar. Aprovado. Então, se a gente fizer 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar 40. 40 dividido por 4 dá 10. A média ela é maior ou igual a 7. Então, vai mostrar aprovado. Mas se, por exemplo, se as médias aqui fossem 4, 4, 4 e 5, ele iria ficar de recuperação, olha só. E se as notas fossem, por exemplo, 2, 1, 3, 2, por exemplo, o aluno já seria reprovado aqui, porque se fizer calcular a média, mas aqui, olha só, 4, 5, 8. 8 dividido por 4, 2, né? Então, 2 ele é menor do que 3. Ele é menor do que 3 e não é igual a 3. Então, ele seria reprovado, esse aluno. Então, essa é a resposta do nosso exercício, do exercício de número 3, tá bom? Então, vamos para a próxima questão, para o próximo exercício. Crie um programa em Python, o qual tem uma variável do tipo string, e verifique se o texto escrito possui exatamente 6 caracteres escritos. Então, tem que ver se ele possui exatamente 6 caracteres escritos nesse texto, ok? Então, vamos lá. Vou botar nome é igual. Vou colocar qualquer nome aqui. Alice, que é um nome que tem 5 letras. E vou verificar if. Se o nome, se você não sabe o que é len, eu expliquei isso na aula 2 do nosso curso de Python, tá bom? Então, veja lá. Se o tamanho do nosso nome for igual a 6, então assim, possui 6 caracteres. Se não, possui mais ou menos que 6 caracteres, tá? Então, essa aqui seria a resposta do nosso exercício. Então, vamos verificar aqui, olha só. Possui mais ou menos que 6 caracteres. E realmente, se a gente for contar 1, 2, 3, 4, 5, possui 5 letras. Possui 5 caracteres. Então, nesse caso aqui, possui menos que 6 caracteres. Se, por exemplo, fosse um nome bem grande,
tipo Eduardo, aqui nesse caso possui mais que 6 caracteres, porque possui 7, tá? Possui 7 caracteres esse nome e ele possui mais que 6. Porém, se fosse, por exemplo, aqui, ó, possui 6 caracteres, porque Helena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, possui exatamente 6 caracteres. Então, essa resposta seria válida, ok? Então, essa aqui seria a resposta do nosso exercício, de número 4. Então, vamos para o número 5. Crie um programa em Python, o qual se possui uma variável do tipo inteiro. E logo em seguida é realizada uma pequena verificação. Se esse número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é muito interessante. Essa questão é muito interessante porque dá para fazer ela de 2 jeitos. Eu vou fazer ela desses 2 jeitos. Digamos, eu tenho um número aqui e eu verifico. Se esse número ele é se o resto da divisão desse número por 2 for 0 e a divisão desse número por 3 for 0, vou botar aqui, ó, print é divisível por 2 e 3, ok? Se não é divisível por 2 e 3, tá? Então, vamos ver aqui, 8 ele é divisível por 2, porém não é por 3. Então, ele vai mostrar não é divisível por 2 e nem por 3. Mas se eu, por exemplo, colocasse aqui 6, ele é divisível por 2 e por 3. Agora, prestem atenção. Se vocês se lembrassem da regra da matemática de que toda divisão por 6 ela tem que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente, então você não precisaria utilizar essas duas condições aqui, tá? Então aqui você poderia colocar só uma condição e verificasse. Se o resto da divisão desse número por 6 for igual a 0, então ele vai ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Se não, ele não vai ser divisível por 2 e nem por 3. Então, olha só, funciona também da mesma forma. Então, aqui você poderia ter essas duas maneiras de se resolver esse problema, que é algo bem legal, bem interessante e até relembra um pouco algumas regras de divisibilidade que você provavelmente esqueceu ou que não lembra, tá? Então, é bem legal esse exercício. Então, vamos aqui para o exercício 6. Então, desenvolva um programa em Python qual tem uma lista. Olha só, então eu fiz basicamente uma interligação entre os conteúdos dos cursos. Então, eu fiz basicamente, peguei o conteúdo de listas e interliguei junto com esse de condições, que é bem interessante, tá? Essa ideia é muito interessante porque vai ver que conteúdos em Python eles não são distintos, eles são juntos, eles são unidos um com o outro, não é uma coisa separada, tá? Então, desenvolva um programa em Python, qual tem uma lista de números de 1 a 20. Em seguida, verifique a quantidade de números pares presentes nessa lista. Então, esse aqui é um problema que eu diria até um pouquinho difícil, mas não é, tá? Vocês vão ver que é bem fácil. O desafio mesmo é aqui do exercício 8. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma lista de números, tá? Então, uma lista de números que vai até 20, né? Então 20 números. E vamos percorrer esses números, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada contador, que vai valer 0. Contador, que vai valer 0. Então, vou utilizar aqui o for. Eu vou verificar. Se a divisão desse número n por 2 for igual a 0, o contador ele vai somar mais 1. Não faz sentido? Então, contador agora vai ser contador, o valor de contador mais 1. Então, se o contador é 0, o novo valor de contador será o valor dele que é 0 mais 1. Ou seja, o contador vai passar a ser 1. Tá? Então, e vai realizar essa contagem toda vez que um número, que o resto da divisão de um número percorrido na lista sobre 2 for igual a 0, então ele vai incrementar, ele vai somar com 1. Então, vou botar aqui o total de números pares, né, presentes nessa lista. Então,
total de números pares. Então eu boto aqui contador. Então vou botar aqui contador. Total de números pares presentes na lista é 10. Por quê? Porque se a gente mostrar a lista, vamos mostrar aqui a lista. Lista de números. A gente vai ver, olha só. Então tem números aqui de 1 até 20. Então 1, 2, 3, 4, enfim, você pode ir contando. Você vai ver que tem exatamente 10 números pares. Tá? Então essa aqui é basicamente a resposta do nosso exercício de número 6. E vamos agora para o nosso exercício de número 7, tá? Então deixa eu apagar aqui. Então desenvolva um programa em Python qual você tem uma lista de números, com a quantidade de números que você preferir. Então pode colocar qualquer número que você quiser na lista. Logo em seguida verifica se o tamanho dessa lista é maior ou igual a 8, tá? Então maior ou igual a 8. Então vou botar aqui uma lista. Lista é igual a list, range. Vamos botar, por exemplo, eu vou colocar 10 números. 10 números. E eu vou fazer o seguinte. If len lista for maior ou igual a 8. Então vai mostrar na tela lista maior ou igual a 8. Else lista menor que 8. Então vamos executar aqui, olha só. Lista maior ou igual a 8. Por quê? Porque essa lista ela possui 10 elementos. 10 elementos. Mas se, por exemplo, tivesse 8, aqui no caso não seria 8 elementos, teria 7. Então olha só, lista menor que 8. Tá? Então aqui seria uma forma de se resolver esse exercício. Tá legal? Então, vamos agora para o desafio, tá? Esse desafio seria extra se você não conseguisse resolver tudo bem. Mas se você conseguiu, parabéns, tá? Sua lógica de programação está ficando muito boa. E eu parabenizo por isso. Que é o seguinte. Crie um programa em Python, o qual verifique se o número informado é um número primo, tá? Então, relembrando das aulas de escola, o que seria um número primo? O número primo seria basicamente um número que possui dois divisores, um 1 e ele mesmo, tá bom? Então, por exemplo, o número 2, ele é um número primo, porque esse 2 ele só pode ser divisível por 1, né, que 2 sobre 1 é 2, e por ele mesmo, no caso o próprio 2, então 2 sobre 2 é 1. Mas você pode dizer, mas divisível por 1,5 dá... Não, tem que ser divisões inteiras, tá? Com resultados inteiros. Um outro número, o 3, o 5, o 7. Então, um outro número, por exemplo, o 9 ele já não seria considerado inteiro. Quer dizer, um número primo, porque ele possui os divisores o 1, o 3 e o 9, tá? Como sendo os divisores desse número. Então, é basicamente isso. Então vamos criar esse número, esse programa que verifica, tá? Se o número é primo ou não. E eu vou criar da minha forma. Então, vamos lá. Eu vou criar uma lista que vai armazenar todos os divisores. Lista de divisores. Divisores do número, tá? Essa lista vai ser vazia por enquanto. E eu vou botar aqui um número que eu quero verificar. Por exemplo, eu vou botar aqui o número 8. Com isso, eu vou criar um for que vai percorrer num intervalo de 1 até o número mais 1. Por que não pode ser 0? Porque não existe divisão por 0, tá? Esse n eu vou utilizar para dividir todos os números que são... Eu vou basicamente pegar esse n vai ser incrementado de 1 em 1, e ele vai pegar número sobre n. A divisão de número por n é igual a 0. Pessoal, passou um carro aqui agora, então eu espero que não tenha pego na gravação. Eu pausei aqui. Então, continuando aqui. O número, se a divisão, se a divisão desse número por n for igual a 0, o que vai acontecer? Lista divisores.append vai ser adicionado n, tá?
Aí vai ser o seguinte agora, olha só que legal. Se o tamanho da lista de divisores for igual a 2, ou seja, se tiver exatamente 2 divisores, que o número primo possui exatamente 2 divisores, eu posso colocar aqui, olha só, é um número primo. Se não, não é um número primo. Ok? Então, vamos fazer aqui o teste. Não é um número primo, logicamente 8 não é primo, porque ele possui vários divisores. Se a gente botar, olha só, o 7 é um número primo. Se a gente colocar um 1, não é um número primo. O 2 é um número primo, certo? Então tá aqui as respostas. Opa, aqui não. Tá aqui as respostas, olha só. Então, basicamente é a resposta do nosso exercício. Lembrando que essa não é possa ser a forma correta de se resolver. Existem N formas de se resolver esse problema. Essa aqui foi a forma que eu consegui resolver ele, pensando, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido sobre essas estruturas de condição, que são algo muito importante. E é isso, desde já eu agradeço por ter assistido até aqui, e é isso, valeu!